Bom, nossa reflexão de hoje vai girar em torno dos vários sentidos da palavra amor no contexto grego. Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós nos deparamos com várias passagens que tratam do amor, né? E nós vamos destacar aqui apenas 3 passagens do Evangelho de Mateus, onde Jesus fala de amor. Basicamente, são 2 tipos de amor que Jesus trata nessas 3 passagens. E as palavras gregas são diferentes, e por isso elas nos ajudam muito a compreender que tipo de amor Jesus estava ensinando. Quando nós lemos em Mateus capítulo 22, versículo 37, que é um trecho que fala-se do maior mandamento, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. E no versículo 39 ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós consultamos o texto grego, nós vamos encontrar o verbo agapao, que é o verbo relacionado a amar. E os dicionários e os linguistas trazem a significação desse verbo como sendo o amor no sentido de escolha, no sentido de razão, no sentido de consciência. Então seria um amor de consciência, um amor que transcende os nossos quereres, as nossas afeições, as nossas preferências pessoais. Então é um amor em um nível muito elevado de compreensão e que tem a ver com a dimensão nossa de consciência e de escolha. Não tem a ver com eu gosto de fulano ou eu não gosto de fulano. O gostar é justamente a outra passagem que nós vamos ver aqui, que é uma das passagens polêmicas que algumas pessoas se deparam em relação a Jesus, que é quando ele diz: quem ama pai ou mãe mais que a mim não é digno de mim. Então, quando Jesus fala do amor ao pai ou à mãe, ele usa outro verbo grego, que é o verbo phileo. E esse verbo lembra uma palavra que a gente conhece, que é a palavra philos, que é amigo, ou filia, que é amizade. Então, esse amor que Jesus fala em relação ao pai ou à mãe é o amor de amizade. E esse amor de amizade tem muito a ver com um laço afetivo. Então, quando a gente considera alguém amigo, a gente está dizendo que fulano tem gostos parecidos com os meus, que fulano às vezes tem a mesma religião que eu tenho, torce pelo mesmo time de futebol, nós temos grande afeto um para com o outro, e esse afeto é demonstrado, né, com o desejo de estar junto da pessoa, de abraçar, de beijar, e inclusive no idioma grego, até hoje eles falam assim, a palavra beijo parece muito com a palavra do verbo amar no sentido de amizade. Então beijo para eles é phili, tem muito a ver com filéu, né? Então é aquele tipo de amor que você quer beijar a outra pessoa, que você quer demonstrar o afeto corporalmente, porque há uma conexão, há uma identidade, há uma semelhança de pensamento, há uma semelhança de compreensão e de desejos, né? E de posições perante a vida. A outra passagem que a gente gostaria de destacar, que também vai frisar bem esse aspecto de amor, está no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, quando Jesus fala sobre o amar os inimigos. E isso é muito importante. O verbo que ele usa lá é novamente o verbo agapao, que é o verbo que ele usa quando ele fala do amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Então, amar o inimigo, na concepção de Jesus, é o amar no sentido de agapao, o verbo ou substantivo que a gente escuta mais, né? O ágape, o amor ágape, que é o amor fraterno. E isso é muito interessante e faz todo sentido Jesus usar esse termo. Por quê? Porque se ele usasse o termo do amor filéu, ele estaria dizendo: ame o seu inimigo como você ama um amigo. Isso não faria sentido. Como é que eu vou amar o inimigo como eu amo o meu amigo? E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, tece considerações sobre isso e diz justamente que não há como você ter o mesmo afeto, a mesma ternura que você tem por um amigo, por um inimigo, né? Seria a gente ser hipócrita, dizer que o coração bate do mesmo jeito quando a gente vê um inimigo, quando a gente vê um amigo. É diferente. Não há aquela conexão de receptividade, não há uma comunhão de sentimentos, não há uma concordância. São formas diferentes de relacionamento.
E a palavra grega ajuda muito a entender isso. Então, quando Jesus fala ama teu inimigo, ele não está dizendo ama no verbo filéu, de querer estar junto, de querer beijar, de querer partilhar dos gostos, não. É o amor ágape, né? Do verbo agapau, que é o amor da consciência, o amor da escolha. Ele está dizendo assim, olha, fulano te fez mal, fulano te bateu, fulano te magoou, ama teu inimigo, ou seja, não se deixe levar pela paixão de revide, pelo impulso de vingança, escolhe pela tua vontade, pelo teu livre-arbítrio, vê aquela pessoa como irmão. É uma escolha, então é um amor que na verdade passa pela vontade e pela consciência. E a riqueza do vocabulário grego nos dá essa compreensão. No português, quando a gente lê, fica estranho como é que eu vou amar um inimigo. E no grego isso é muito claro. Não é um amor de conexão afetiva, de partilha de afetos, de interesses em comum. Não é esse tipo de amor. É o amor ágape, que é o amor da consciência, que é o amor transcendente, que vê todos como filhos de Deus. Então essas reflexões são importantes para que a gente possa compreender melhor os textos bíblicos e o pensamento de Jesus. O máximo que nós temos de acesso ao que Jesus estava realmente querendo dizer na nossa limitação textual é buscar o sentido das palavras gregas. Né? E as palavras gregas ajudam muito, porque o vocabulário grego, o idioma grego, ele é muito rico, diferentemente de outros idiomas da região oriental, como o próprio hebraico, que tem uma pobreza de linguagem e às vezes uma palavra significa muita coisa e para traduzir fica difícil, mas no grego não. Em especial sobre o amor, eles colocam palavras diferentes para significar um sentido de ternura, para significar um desejo sexual, que é o amor erótico, né? Que é o amor erotas, para significar amizade, que é o filia, como nós falamos, e esse amor que a gente chama de fraternidade ou caridade, que é o amor ágape, né? O verbo agapau. Então, entendendo essa sutileza do vocabulário grego, nós podemos compreender melhor o ensino de Jesus. Então, quando ele fala, ama a Deus sobre todas as coisas, mas ele fala, mas Deus, eu não tenho uma relação próxima com Deus, eu não me sinto amigo de Deus, eu sou tão imperfeito, mas Jesus não está pedindo para você se sentir assim, porque ele sabe que a gente não tem condições, ele está dizendo, escolhe pela tua consciência, escolhe pela tua vontade colocar Deus acima de tudo, porque ele é o teu grande referencial, ele é o teu grande amigo, porque é o doador da vida, então é o amor da consciência, é o que a gente pode fazer no momento, e quando ele diz, quem ama mais seu pai ou sua mãe, do que a mim não é digno de mim, ele está dizendo, quem tem laços afetivos de amigo com parentes, com filhos, com companheiros, mais fortes do que o laço da consciência, do compromisso de seguir a boa nova, não é digno de Jesus, e ele está certo. Se a gente colocar os nossos interesses de amizade, de família, de partido político, de time de futebol, de religião, antes da consciência do bem coletivo que Jesus vem trazer, nós não vamos conseguir viver o Evangelho, porque o nosso querer vai ficar oposto ao que a consciência vai dizer. Olha, isso aqui para o bem comum é uma coisa, para o seu interesse é outra coisa. Não, mas eu queria que o meu filho ocupasse tal cargo. Mas seu filho, em termos de habilidades técnicas e de competências, de conhecimento, de gestão, etc., não tem a mesma qualificação que o vizinho. E aí, você tem um poder na mão, quem é que você vai colocar no cargo? Se a gente seguir o amor de amizade, de interesse, vai colocar o filho, mas se seguir o amor que Jesus falou, que é o amor da consciência, o amor ágape, eu vou colocar o vizinho, porque ele vai servir melhor à sociedade. Então é uma decisão mesmo da consciência, é muito difícil. Esse é o nosso grande desafio, ir além dos nossos laços afetivos e colocar em primeira ordem o amor da consciência, o amor da razão, no sentido de inteligência, que compreende as leis de Deus e que, portanto, opta por se posicionar pensando no bem comum. Essas reflexões nos auxiliam muito a compreender as sutilezas do texto bíblico, que é um manancial de sabedoria, mas que é preciso que a gente tenha essas ferramentas e esses conhecimentos prévios para poder extrair ao máximo o espírito da letra.